Bem, se vocês querem entrar no setor eólico, vou mostrar para vocês os erros simples que vocês não devem cometer se vocês querem iniciar nessa área. Hoje eu vou mostrar para vocês exatamente quais são e por que você pode perder oportunidades e chance de ingressar nessa área se vocês cometerem essas falhas. Beleza? Vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Vamos embora. Ó, vou listar os erros que vejo todos os dias das pessoas, várias pessoas me perguntando, várias pessoas me mandando mensagem querendo dizer que está fazendo isso ou está fazendo aquilo, que está tentando de várias formas e não consegue entrar. Por quê? Porque está usando a estratégia errada. Porque muitas vezes não tem nenhum curso ainda e está tentando entrar para a empresa, está mandando currículo, está simplesmente perdendo tempo por não ter a, o direcionamento correto para poder estar abordando os recrutadores ou as empresas, por não ter nenhum curso de qualificação ainda, ou por achar que tem só, por exemplo, o GWO e vai conseguir entrar. Isso vai depender muito da empresa, mas por ter formações incompletas, por não saber qual área que quer ingressar, ou seja na manutenção, seja no blade repair, seja no service, seja na área de instalação e montagem. Então, assim, são erros corriqueiros que as pessoas cometem e não conseguem evoluir, não conseguem um contato por não estar abordando corretamente as empresas. Então, esses são alguns dos erros e durante todo esse vídeo eu vou estar explicando para vocês aí a forma correta de fazer essa abordagem. Como eu disse, ter apenas o GWO não quer dizer que você vai ser chamado. É, entre os cursos, dentre os cursos que você precisa ter, o GWO sem dúvida é essencial, porque sem ele você não consegue dar seu pontapé inicial. Então, só que além do GWO, você precisa ter outros cursos. Você precisa ter algum curso de, sei lá, de qualificação. É muito bom você ter um curso de qualificação. É, uma experiência que seja na área de industrial. Isso já vai, pô, ser top. Isso já vai ajudar muito você. Então, se você tem um curso de qualificação, pessoas que vêm do Brasil, né, para cá, tem algum curso de qualificação, algum curso técnico, mecânica, elétrica, eletromecânica, qualquer curso técnico desse e experiência na área, com certeza você vai conseguir ser chamado. Só que aí entra um outro fator. Para quem vem de lá e quer vir trabalhar aqui no setor eólico, tem que passar pelo processo. Ah, Thiago, qual é o processo? O processo é ter a documentação toda daqui de Portugal ou de qualquer outro lugar que você for. Então, pô, já vieram me falar, pô, Thiago, tô indo fazer o curso, pô, será que eu vou conseguir vaga? Pô, não vai, se não tiver o documento, não vai. Ainda mais agora que as leis estão mudando de novo e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para os imigrantes aqui. Então, não é simplesmente só ter o curso. É, existe uma série de coisas que você precisa fazer além do curso e além de ter a documentação. Então, sem os documentos daqui, ser residência ou, pô, nacionalidade, quem tiver, muita gente tem a nacionalidade, né? Mas não pegou ainda ou tá esperando sair ou alguma coisa do tipo. Então, mas é essencial você ter o documento daqui. E pô, e para quem não tem, e para quem já é português ou para quem já tem o documento e tudo mais, aí sim você já vai se enquadrar
nas questões do curso que é só o GWO. É o GWO, o BTT, que você já consegue com esses dois cursos, o GWO e o BTT, você já consegue, já tipo assim, além desses dois cursos, ter uma experiência industrial. Você já consegue ser mais visto pelas empresas. Se você quer entrar para o setor de montagem, ou você também precisa conhecer as áreas. Você precisa conhecer quais são as áreas que você vai se adaptar melhor, se é no blade repair, se é na instalação e montagem, se é no service ou se é na parte de segurança, mas cada área dessa que eu falei aqui agora, você precisa ter os cursos específicos para estar atuando nessa área. É, por exemplo, o instalação e montagem, você vai precisar de um curso de manutenção, é, você vai precisar do GWO, do BTT e do BST. Então, isso sim, isso é o básico. Não quer dizer que você, tendo esses cursos, você vai entrar. Mas isso é o básico que você precisa ter. Lembrando que os cursos têm validade. O BST tem uma validade de 2 anos. O BTT não tem validade. O BTT ele inclui elétrica, hidráulica e mecânica. Isso é um curso vitalício. Você vai fazer uma vez só e não precisa pagar mais porque ele não tem data de validade. O BST já tem a data de validade, então são 2 anos. Então, para quem está começando, quer começar a ingressar nessa área, é um custo alto, realmente é um custo bem alto, bem elevado, porque não são só esses cursos que preciso fazer, tem os outros cursos da marca também, mas isso aí já é a empresa que vai arcar para você e, enfim, são cursos mandatórios das montadoras, das marcas. Mas é caro, mas depois compensa. Depois o seu salário com certeza vai pagar o investimento em um mês. Um mês paga tudo. Então, vocês precisam conhecer a área. Vocês precisam saber qual área que vocês querem ingressar. As empresas valorizam muito a atitude como disciplina, responsabilidade, comunicação, saber se comunicar, conversar, né? Sua experiência. Você tem que saber dialogar e, tipo, ela vai te perguntar alguma coisa. Se você não tem experiência de nada, você tem que pelo menos estudar a área e para na hora da entrevista te perguntar alguma coisa, você, pumba, já saber falar o que ela quer ouvir. Se ela vai te perguntar alguma coisa sobre manutenção, sobre a limpeza da torre, sobre onde você pode ter acesso, onde você não pode, isso você tem que saber já, para ela já sentir uma confiança. Ah, essa pessoa sabe trabalhar, sabe o que está falando. Então, assim, vocês precisam ter essa atitude também de poder estar estudando a área que vocês querem ingressar. No caso, imagina, seja Blade Repair. Você vai fazer uma entrevista e vai ser baseada em Blade Repair. Então, a pessoa vai te fazer as perguntas referente a reparos, referente a acesso. Então, essas perguntas você já, mesmo que você não tenha experiência, mas você tem que ver vídeos, procurar algum assunto na internet relacionado a isso. Tem muito tópico na internet sobre isso, falando sobre isso. Então, diante disso, diante dessas coisas, desses vlogs que você vão estarem lendo, você já consegue assimilar alguma coisa para quem não tem experiência. E para quem já tem experiência, já é simples, já sabe o que vai dizer, já sabe o que vai falar, já sabe como que funciona um reparo e tudo mais. Então, é fundamental vocês terem atitude e saber o que está falando para o recrutador, porque eles querem ouvir coisas que você vai agregar, sabe algum conhecimento, tem algum conhecimento, conhece e sabe do que está falando. Então, isso é muito importante. Outra coisa também que é muito importante
Não adianta vocês terem só o certificado, cara. Eu vejo, já cansei de ver, já trabalhei com pessoas também. É, sorte da pessoa e infelizmente para quem trabalha junto. Mas é a realidade. A pessoa não saber usar um equipamento, cara. Então, assim, chega a ser até perigoso. Não é, pô, não tô querendo você hipócrita aqui de falar que, pô, então só quem tem experiência pode trabalhar. Não, pô, claro que não. Você que não tem experiência vai ter a oportunidade de trabalhar, mas tem muita gente que entra, cara, eu não sei nem como. Mas a realidade é que a pessoa não sabe fazer nada, não sabe é, trabalhar, às vezes não sabe nem usar um EPI e tá ali. Isso é complicado, mas a pessoa conseguiu, é mérito dela conseguir, desenrolou na entrevista e tudo mais. Tem os cursos, tem o papel, o que vale é o papel. Ter o papel, vai chegar na área. Tem que dar sorte de trabalhar com uma pessoa muito gente boa para poder não reportar para frente que essa pessoa não tem experiência e não sabe trabalhar, porque eu já trabalhei com pessoas que não sabe trabalhar e ainda queima a pessoa que não sabe também. E até a que sabe. Então, assim, tem pessoas e pessoas, né? Mas que é complicado Então, é, é procurar, né? Fazer as coisas certinho. Além de ter o certificado, saber trabalhar também, isso é muito importante. É importante para você, para sua segurança e para pessoa que está trabalhando com você, né? E como eu disse, o setor eólico tem várias funções. Então, é extremamente importante você saber qual função você quer atuar. Então, você sabendo qual função você quer atuar, fica muito mais fácil para você estudar só essa área que você quer atuar e na hora da entrevista você fazer uma entrevista com sucesso. E no final dela, ou depois de 2, 3 dias, você receber a notícia de que sua entrevista foi positiva e você vai começar a trabalhar. Então, é muito importante você saber em qual área você quer atuar para estar passando essa informação para o recrutador. Mostrar que você entende, vai te dar um destaque e, e mostra que você tem conhecimento dessa área que você quer atuar, beleza? Então, comenta aí, deixa um comentário aí, fala para mim em qual área você quer atuar aí no setor eólico. Agora, uma outra coisa também que às vezes eu conversando com algumas pessoas, a pessoa me fala: Ah, pô, Thiago, tô doido para entrar nessa área, como que é? É fácil, é difícil? Como que é a rotina? Pô, a rotina não é fácil, velho. Não é fácil. É, trabalho é de segunda a segunda, depende, né? Depende da empresa, depende do país, depende de vários fatores. Mas normalmente não tem folga, é uma folga a cada 15 dias, um dia, um domingo, por exemplo. Pô, e a realidade tem altura, né? Tem torre de 150 metros, 160, 170, tem torre de 90, tem torre de 110, 120, 100 metros. Então, assim, no último projeto que eu tava, não tinha elevador. Tinha um dispositivo que te ajudava a subir as escadas. Então, e na última torre tinha que subir no braço todos os dias, velho. Era 90 metros escalando ali a escada todos os dias. Então, assim, é bom você ter um preparo, é bom você manter uma rotina de treino. Então, é, é bom você se preparar fisicamente, mentalmente, porque a jornada de trabalho não é fácil. Às vezes a gente olha, né? Olha o coleguinha na internet aí e fala, pô, isso aí é facinho, pô, e não é, cara. Às vezes você tem que acordar 5 horas da manhã todo dia, 6 horas, às vezes 4, depende de como vai ser, né, o trabalho, como vai ser o planejado. Você tem que lidar com o tempo, questão de agilidade no trabalho, questão de temperatura.
questão de clima, às vezes está frio, às vezes está calor, às vezes está com vento forte, às vezes está perfeito. Então, assim, são fatores que realmente importam e importam de verdade. Sem contar o psicológico, né? Você está longe de casa, está longe da família. Por mais que seja por uma boa causa, para você estar fazendo as coisas, estar conseguindo ter as coisas e tudo mais, mas não é só pelo fato do dinheiro, do valor em si, mas é pelo fato também de você é, ter, né, a cabeça tranquila, ficar de boa, para você estar longe e porque não é fácil ficar longe de casa, não é fácil ficar longe da família. Então isso tudo são coisas que você precisa colocar na ponta do lápis. Tem empresa que faz rotação de 2 semanas, tem empresa que faz rotação de três, tem empresa que faz rotação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Vai depender de onde você vai depender de qual país, vai depender de qual empresa. Então, assim, são coisas que você tem que estar com a mente bem aberta para poder ver se é viável para você ou não. Então, isso também conta muito. Um outro erro bobo também que as pessoas não acreditam que pode influenciar, mas influencia sim, ainda mais aqui na Europa, é o fator do inglês. Você precisa ter um inglês, você precisa ter um inglês técnico, não precisa ser técnico, mas você precisa saber desenrolar. Você precisa saber desenrolar o inglês, precisa conversar, porque tudo é inglês, e-mail é inglês, conversar com as pessoas é inglês, conversar com o site manager é inglês, então assim, no geral é tudo em inglês, nada em português. Às vezes acontece de você trabalhar com uma pessoa, para quem é português, né? Para quem fala português, ou brasileiro ou português, não tô falando português brasileiro ou português de Portugal, não. Eu tô dizendo português para quem é brasileiro, né? E tem o português aqui de Portugal. Então, aqui em Portugal, muitas as pessoas, a maioria das pessoas falam já inglês. Então, é mais tranquilo para eles. Mas o pessoal, os brasileiros, muitas vezes, muitos de nós, né? Eu, pô, lutei pra caramba pra falar inglês e luto até hoje. Eu tenho que treinar todo dia, senão eu esqueço das palavras. Então, enfim, é, a comunicação no geral é toda em inglês. Então, se você não manter o foco em estudar o inglês, você não consegue nem participar de uma entrevista. A verdade é essa, porque a entrevista também é em inglês. Isso, claro, vai depender da empresa, né? Se você for trabalhar numa empresa portuguesa, não é necessariamente você precisa falar inglês, mas com certeza eles vão pedir até para poder se comunicar com outras pessoas, né? Responsáveis pelo site e tudo mais. Então, a comunicação é 100% em inglês, então vocês têm que realmente estudar o inglês. Um outro fator muito importante é não saber se apresentar à empresa. O que eu quero dizer com isso? Você manda um currículo para uma determinada vaga, mas seu currículo não tem nada a ver com a vaga que você tá mandando. Então, assim, para você que quer ingressar nessa área, você tem que ter um currículo voltado para a área que você quer atuar. Se você quer atuar como Blade Repair, você tem que formatar o seu currículo para a área de Blade Repair, para atuar como Blade Repair. Então, eu vejo muita gente, eu mesmo já recebi alguns currículos e, pô, a pessoa quer trabalhar, mas a pessoa envia o currículo todo com a formatação toda estranha, manda um currículo que não tem nada a ver com a função dela, com a função que ela quer entrar, né, no caso. Então, assim, alguns erros de português ou gramática, alguma coisa do tipo. Então é muito importante vocês revisarem isso, revisar o currículo, é, saber se apresentar, ter uma carta de apresentação para mandar junto com o currículo, isso conta demais.
A maioria das vagas, cara, são rejeitadas até mesmo pela má apresentação do currículo. Então, isso é uma coisa que conta muito, conta de verdade mesmo. E as empresas valorizam, né, cara? É um currículo bem feito, um currículo bem explicado, um currículo que é voltado para a área que ela está em busca. Então, assim, isso realmente importa para as empresas. Eu conheço algumas pessoas do RH e às vezes conheço mesmo de ter amizade, assim. Então, às vezes a gente conversando, a gente troca uma ideia sobre o assunto e ele me fala, me explica, né, sobre essa questão de ter muito currículo que não tem a ver com o que a pessoa está procurando. Então, é muito importante quer entrar para a área de manutenção, você vai voltar o seu currículo para a área de manutenção. Ah, pô, mas eu não tenho experiência na área de manutenção. Mas você tem que destacar ali os seus currículos, os seus cursos que você já fez. Então você tem que trabalhar o seu currículo de forma que a pessoa que vai pegar ali, vai ler e é a vaga que ele precisa preencher, esse currículo vai estar ali com as informações que ele precisa saber, quais os cursos. Então, galera, é isso. Evite esses erros e você já vai estar na frente da maioria. O que eu ia falar para vocês? Se quer que eu falo, se quer que eu explico para vocês aí como ingressar no setor eólico, comenta aí embaixo, deixa um like e, e eu vou estar explicando aí para vocês o passo a passo de como poder entrar aí na área, como se portar numa entrevista e tudo mais. Beleza? Então, tamo junto, galera.